Então, vamos iniciar nosso seminário sobre frimartinismo em bovinos. É da disciplina de Genética Veterinária, do curso de Medicina Veterinária, com o professor Eric Amazonas de Almeida e os discentes Amanda Cotardi, eu, Carla Simon e o Kelvin de Oliveira. O frimartinismo é uma anomalia de intersexualidade encontrada em bovinos, no caso da nossa apresentação. Ele é resultante da fusão de córions de dois embriões e anastomose de vasos sanguíneos placentários, que conduzem uma circulação comum entre esses embriões, permitindo que a diferenciação sexual entre os machos, que ocorre anteriormente à das fêmeas, interfira nesse desenvolvimento normal do trato reprodutivo dessas fêmeas. Os animais primáteos, seja uma vaca ou uma novilha, eles acabam se tornando estéreis, mas isso também pode ocorrer com uma fêmea concebida em uma gestação múltipla heterossexual. Como ocorre esse frimartinismo em bovinos? Durante a gestação de gêmeos, a membrana placentária ela é compartilhada entre os fetos, havendo com isso um elo entre esses fetos e essa placenta. E essa ligação da membrana placentária ocorre no 40º dia de gravidez. E depois disso, todos os fluidos dos fetos acabam se misturando. Isso acaba causando uma troca de sangue e de antígenos, levando características que teriam de ser diferentes entre os machos e as fêmeas. Como eu falei no slide anterior, a nossa apresentação é sobre bovinos, mas já foram constatados casos entre outras espécies também, como cervos, cabras, porcos, mas a incidência maior acaba sendo em bovinos. Entrando um pouco na parte genética, o que ocorre? A troca dessas células pode ocorrer quando a diferenciação gonadal feminina ainda não está completa. Como falei anteriormente, a masculina acaba ocorrendo antes. Isso acaba resultando em problemas nessa organogênese fetal feminina. Essa troca entre os gêmeos faz com que os mesmos passem a apresentar constituições cromossômicas quiméricas com células femininas e masculinas. Então, como que isso ocorre? E o que é essa gestação quimérica? É considerado quimerismo quando se verifica a presença de dois ou mais tipos de células geneticamente distintas e com origens diferentes no mesmo. Então, a gente tem aqui o caso de espermatozoides e ovócitos distintos, formando dois zigotos que acabam se fundindo, formando uma quimera. Bom, para que aconteça o fremartinismo é necessário algumas condições. A primeira é que haja liberação de dois oócitos e que um deles seja fecundado pelo espermatozoide X e outro pelo Y, sendo assim dizigóticos, né, formados por dois óvulos diferentes, como mostra aqui na imagem. A segunda condição necessária é a implementação de heterossexos no útero da vaca, ou seja, XX, XY. E terceiro, a fusão placentária, levando à anastomose de vasos sanguíneos entre os embriões, culminando na alteração da organogênese que a Carla explicou anteriormente. Quando esses antígenos são misturados ali na placenta, eles afetam um ao outro, e eles podem desenvolver características desse outro sexo. O gêmeo masculino normalmente é afetado apenas por uma fertilidade reduzida, porém, 90% dos casos, a gêmea feminina é completamente estéril. Isso se explica porque, com essa fusão, há transferência de hormônios e de células. E os órgãos genitais da fêmea são severamente afetados, são subdesenvolvidos e às vezes contêm alguns elementos masculinos, como a gente vai mostrar mais para frente. Um fremartim é geneticamente feminino, sim, mas possui muitas características de macho. Os ovários não se desenvolvem corretamente, eles permanecem pequenos, eles não desenvolvem, não produzem hormônios necessários para induzir o cio, por exemplo. Bom, então falando um pouco sobre se é possível evitar o fremartinismo, ele não pode ser prevenido. Porém, ele pode ser diagnosticado de vários modos, que variam desde exames simples das membranas da placenta até avaliações de cromossomos. Em alguns casos, o gêmeo masculino ele pode ter sido abortado em uma fase inicial da gestação, antes do 40º dia de gestação.
Nesse caso, não haverá nenhum sintoma dessa anomalia. O diagnóstico precoce de fêmeas estéreis torna-se extremamente importante para os pecuaristas, pois com isso eles poderão economizar em alimento, mão de obra e maximização do espaço físico da propriedade. A porcentagem de nascimento de gêmeos de sexos diferentes em bovinos é em torno de 0,5% ou 1 em cada 200 nascimentos. Vale ressaltar que a infertilidade devido à gestação de gêmeos só ocorrerá quando os sexos dos gêmeos forem diferentes. Aqui tem alguns sinais clínicos dessa anomalia, como presença de pelos mais longos e vulva menor. Aqui tem uma comparação entre o útero normal e o útero Fermartin, e tem ausência ou deformação das cérvix. Bom, então seria isso. Muito obrigado pela sua atenção.